Esse trabalho será feito baseado nas histórias reais da queda do Muro de Berlim, eleição de Tancredo Neves e a Constituição de 1988, porém, será feita uma releitura dos fatos. Então, fique atento e embarque nessa história. Após o término da ditadura, surgem as novas eleições. Tancredo resolve se eleger pelo Movimento Democrático Brasileiro. Assim, surge uma grande expectativa e entusiasmo nas pessoas, pois a ditadura foi um período de muito sofrimento e censura para todos. E por ser um cidadão muito próximo do povo, simpático, por chegar junto e mostrar que faria algo diferente, ele era uma esperança. Esse povo muito entusiasmado, muito eufórico, esperava ansiosamente pelo resultado da eleição. Por ser um cara que sabia debater, que sabia como se posicionar e como falar, por sua lábia, ele vence as eleições. Quando Tancredo assume e fala ao público pela primeira vez como presidente, a população fica em uma imensa alegria, nunca vista antes, nos 21 anos de ditadura. Colocam novamente bandeiras nas casas, cantam, dançam alegremente, mesmo estando ainda com sentimento de medo, retido por causa da ditadura. Era nítido ver a alegria de todos. Essa nova etapa de Tancredo no partido mostra o quanto ele veio lutando por diretas, antes mesmo dele ganhar. E depois dele ter ganhado, ele ainda continua lutando por isso e por outras imensas coisas, como a redemocratização, pois ele foi um símbolo disso. E por ele lutar pelas diretas, é porque ele acreditava que somente assim o povo estaria vivenciando a democracia, escolhendo quem de fato queria no governo. E após esse ganho dele, ele continua lutando ainda assim pela esperança do povo em conquistá-los, porque eles ainda tinham um medo de expressar tudo aquilo que eles queriam, tinham medo de reivindicar tudo o que eles realmente podiam, e o Tancredo teve um Tancredo teve uma imensa complicação, porque o povo ainda estava muito retido mesmo em si, eles não conseguiam dizer nada. Então esse foi um dos seus maiores problemas. Mas como ele era um cara que chegava junto e fazia a população acreditar que sim, podia ser diferente, ele cativou as pessoas e conseguiu. E foi assim até as próximas eleições. Foi a primeira Constituição e foi outorgada por Dom Pedro I, e todo o poder estava na mão do imperador, ele quem moderava o que podia ou não se fazer. E o catolicismo foi trago e foi imposto como a única religião a ser seguida. A ideia de voto feminino surgiu em 1932, só que só foi incorporado à Constituição em 1934. As mulheres reivindicaram o seu direito de poder participar da política, e as primeiras a terem os votos foram as solteiras e as viúvas que tiveram seus trabalhos remunerados. Na Constituição de 1988, o racismo é muito grande, as pessoas sofrem o tempo inteiro por racismo, desigualdade de gênero, desigualdade de gosto, o trabalho escravo, muito exaustivo, muito preconceito com etnias, com gostos também, e mulheres não têm direito a votos. A República Federal da Alemanha foi fundada em 3 de maio, enquanto a República Democrática Alemã foi fundada em 7 de outubro, ambas em 1949. Em 1961, soldados fecham as fronteiras e começam a construção do Muro de Berlim, ordenado pelos soviéticos apoiadores da República Democrática Alemã. Após 2 décadas da separação das duas Alemanhas em comunista e capitalista, em 1980 foi visível a insatisfação da população que morava na Alemanha Ocidental. Desde sua separação em Ocidental e Oriental, nunca se obteve um índice de tantas mortes pelo lado capitalista, somando ao todo 5.000 mortes de pessoas que tentaram passar do lado ocidental para o oriental em busca de mais igualdade. O nível de segregação na Alemanha capitalista incomodou muitos que ali habitavam, além de suas práticas violentas que chocou sua população. Em 1989, após diversas discussões diplomáticas, em 4 de novembro, 500.000 pessoas protestam na Berlim Ocidental.
e em 9 de novembro, todas as fronteiras entre as Alemanhas Oriental e Ocidental são abertas. Em 10 de novembro, 2 milhões de alemães do lado ocidental cruzam para a Alemanha Oriental, declarando, enfim, a vitória da Alemanha Oriental sobre a Ocidental. Hoje, 28 anos após a vitória da República Democrática Alemã, vive-se um cenário econômico pautado no comunismo, tendo sua população perfeitamente satisfeita, mesmo que, tecnologicamente, esteja um pouco atrasada em uma liberdade igualitária.